Chegou a hora de cair na folia, escolher a nossa bebida preferida, botar uma roupa confortável e cair na cama ou no sofá para maratonar os livros preferidos. Olá, marcadores e marcadoras, tudo bem? Eu sou o Oz, do Livros do Oz. Hoje é dia de falar de carnaval, só que é um carnaval um pouco diferente. A gente está saindo agora de um período de pandemia, então todo cuidado é pouco, a gente precisa aproveitar esse feriado em casa e por isso eu vou trazer aqui uma tag literária bem divertida sobre o carnaval, com muitos livros que a gente adora e com muita indicação de leitura para vocês. Vem comigo! Essa tag que eu trouxe aqui para vocês hoje é de um vídeo muito antigo lá da Ju Cerqueira, a minha musa aí do Booktube. E ela pegou essa ideia também do pronome interrogativo, que é um outro Booktube lá da Thaís. É uma tag muito legal, é a melhor tag de carnaval que eu encontrei e eu quero compartilhar aqui com vocês. Essas 7 questões são questões bem divertidas e que vai fazer a gente sentir uma saudade enorme daquele carnaval de escola de samba, com enredo, bateria e tudo mais que a gente adora assistir, ou ao vivo ou na TV, não é mesmo? Eu vou usar então todas as perguntas da tag, mas eu dei uma reorganizada aqui para ficar um vídeo um pouco mais divertido e para deixar o melhor aí para o final. Vamos nessa? A primeira questão é Comissão de Frente, um livro cuja capa faz jus a toda a história. E eu não posso deixar de citar aqui o livro que eu estou lendo nesse momento, que é Viúva de Ferro. Esse livro tem uma capa aqui espetacular, que você entende toda a história, todo o enredo do livro, só olhando para essa capa. Já dá para imaginar tudo que a personagem vai passar, com todo o simbolismo que essa capa traz. Esse livro ele foi lançado recentemente pela Intrínseca e ele é da autora Shiran Jay Zhao. Eu estava muito ansioso por esse livro, eu comecei a ler ele então aqui no meu Kindle, e o enredo dele é o seguinte: é um futuro muito distante, mas com uma cultura chinesa muito bem arraigada, com muitos aspectos da cultura chinesa bem antigos, muitas coisas que hoje em dia já não acontecem mais, mas o que tem de diferente nessa história? A nossa personagem vai viver num mundo onde existem exércitos que vão batalhar contra alienígenas. Esses exércitos usam máquinas enormes que parecem robôs futuristas, que são chamados de crisálidas. As pessoas entram ali nesse robô e controlam ele contra os alienígenas. O que acontece é que as mulheres nesse futuro vivem uma realidade muito complexa. Elas são vendidas logo cedo para serem esposas aí, chamadas de concubina, e quando trabalham para essa guerra e pilotam essas máquinas, elas têm grande possibilidade de morrer, são as primeiras a morrer antes dos homens. E por isso a personagem principal do livro vai ter interesse em ir para essa guerra. Ela teve a irmã dela que foi morta nesse contexto, então ela quer se vingar do rapaz que pilotava ali a crisálida onde estava a irmã dela, ou seja, o marido da irmã dela e que causou a morte dessa irmã que ela gostava tanto. Então a história é bem legal, bem intrigante, é um livro que está me trazendo aí para o sci-fi, para essa coisa também um pouco de fantasia. Eu não leio livros desse tipo e está me surpreendendo, pelo menos aí no comecinho dele. Confiram essa capa que está incrível. A segunda questão, então, é o Samba Enredo, seu livro favorito de todos os tempos. É muito complicado para mim definir um livro favorito de todos os tempos. Já tive vários, mas eu vou citar aqui o meu livro favorito dos últimos anos, que é A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig. Esse livro, ele é incrível, ele tem também uma capa aqui espetacular, que pode entrar também na primeira questão, uma capa incrível, olha esse corte maravilhoso. E o que acontece aqui? A gente tem uma personagem, que é a Nora, e ela vai estar vivendo uma vida cheia de talentos, mas com pouco reconhecimento. Ela vai acabar perdendo ali muita coisa da vida dela e num momento de muita decepção, ela resolve se suicidar. Depois que ela se suicida, ela acaba indo para um limbo, um lugar onde existe uma biblioteca da meia-noite. Nessa biblioteca, ela vai ter inúmeros, infinitos livros que vão ter ali cada um uma história onde ela pode reviver uma possibilidade de escolha da vida dela. Então ela vai poder reviver todas as vidas dela, daqueles ICs que a gente tem. E se eu tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse me mudado, se eu não tivesse estudado, se eu tivesse escolhido outro curso, como que seria a vida?
e ela vai ter essa oportunidade. E é isso, é um livro cheio de gatilhos, então toma cuidado se você tem problemas com esse tipo de gatilho. Então não tem jeito, a Biblioteca da Meia-Noite segue no posto de livro preferido aí dos últimos anos e tá difícil tomar o lugar dele. Terceira questão vem a bateria, um livro que fez seu coração bater mais forte. Aqui eu tenho que fazer uma pausa e falar de um livro que para mim é o mais importante da minha vida e que faz meu coração bater mais forte, que é o meu primeiro livro, Somos Todos Insensíveis. O meu livro então conta a história desses 3 amigos, que vai ser o Eduardo, o Alberto e a Maria, e eles são pessoas que se conheceram de muito novos e vão estar sempre ali vivendo um triângulo amoroso. É um livro muito dramático, com base aí nessas séries da década de 90, nos anos 2000, que eram ali séries adolescentes com muito drama e com muito envolvimento aí entre os personagens. Se você gosta muito desse tipo de tema, não deixe de conferir meu livro. Ele está disponível lá na Amazon para compra por um preço bem bacana e também no Kindle Unlimited. Então, se você é assinante, você pode ler ele de graça, conferir essa história, ver se tem a ver aí com você. Esse então é o meu livro Bateria, porque ele é o meu livro preferido da vida, que foi onde começou aí a minha carreira como escritor. Espero que vocês gostem e que não deixem de conferir. Pelo menos experimenta para ver se vai dar certo a leitura para vocês, ok? A quarta questão é Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Ou seja, um livro com um casal arrebatador. Eu vou colocar aqui O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick. Esse livro é espetacular. O que é legal nesse livro é que ele vai retratar 2 pessoas com muitos problemas. Problemas emocionais, problemas mentais. E essas pessoas sempre vão estar se chocando, sempre em muito conflito. Mas o mais divertido da história é que eles são feitos um para o outro e são um casal aí arrebatador. Infelizmente eu não tenho mais esse livro na estante, mas é um dos meus livros preferidos da vida, porque são personagens humanos e que vão trazer características interessantíssimas, que vão fazer a gente se identificar com esses problemas que eles passam e ter esperança através do romance que eles vivem. Se você está gostando aqui da nossa folia literária, desse carnaval dos livros, não deixe de se inscrever aqui no canal e curtir esse vídeo. Aproveita para digitar aí embaixo a senha de hoje. Que delícia de carnaval! Comenta aí para as pessoas ficarem curiosas a respeito desse vídeo, tá bom? Quinta questão é Harmonia, um livro muito bom do início ao fim. E aqui não tem como deixar de trazer Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, esse livro que é também queridinho aí dos últimos tempos. Ele é incrível, ele traz aí a Evelyn Hugo como uma biografia fictícia aí de uma atriz de Hollywood. E eu considero esse livro bom do início ao fim porque a gente tem aí os 7 maridos e acaba que não é uma história maçante, muito pelo contrário, os 7 maridos são só um pano de fundo para uma história muito mais complexa e interessante e divertida. Nesse livro aqui, a Evelyn Hugo é uma atriz já no final aí da vida e ela viveu muita coisa interessante, sofreu bastante, viveu alegrias intensas e ela vai escolher uma jornalista, que é a Monique Grant, para escrever a biografia dela. E é muito curioso a escolha dessa jornalista, a forma como ela decide que essa jornalista tem que ser escolhida e não uma outra. E a história é bem profunda, com muita coisa interessante, muito aprendizado, representatividade da pessoa bissexual e muito mais. Não é um livro simplório, ele tem uma história interessantíssima, não tem nenhum compromisso em relação à cultura da época. É óbvio que ela retrata muito bem o que acontece ali, né, na Los Angeles dos anos 70, 80, 90, mas o objetivo dele não é isso, o objetivo dele é a relação entre os personagens e a Taylor faz isso muito bem nessa história. Não deixem de conferir, se ainda não leu, é claro. Sexta questão é Evolução, um livro com uma história perfeita, sem tirar nem pôr. Quem assiste os outros vídeos aí do canal sabe que eu não sou muito ligado a classificar livro por perfeito ou não, porque cada livro tem aí a sua experiência individual para a gente. Eu posso gostar muito de um livro, achar ele perfeito, e outra pessoa nem tanto. Então, não sou ligado a isso. Aqui eu escolhi O Médico e o Monstro. Eu tenho essa edição aqui da Martin Claret,
que é uma edição bem de baixo custo, mas uma delícia. Ela tem prefácio, ela tem aí pra gente seguir a leitura. Ela é de 2000, mas a reimpressão de 2010. Esse é um livro que vai trazer então um enredo que antes não era tão explorado. E não tem como falar dele sem dar spoiler, mas é um livro de terror que tem um enredo muito curioso, muito legal. É um livro curtinho, dá para ler ele muito rápido. Peguem aí no Kindle ou para o celular em algum outro aplicativo. Vocês vão adorar essa história e vão entender por que eu coloquei essa história como um livro perfeito do início ao fim. Acredito que ele foi precursor de muita coisa aí, dos filmes de terror e até de outros tipos de história. Ele é um livro com um plot twist muito interessante. Talvez hoje não é tão curioso, porque a gente já tem contato com muita coisa parecida. Mas é um livro clássico, incrível e vale muito a pena a leitura. O Médico e o Monstro é do Robert Louis Stevenson. A nossa sétima e última questão é a rainha da bateria, aquela autora ou aquele autor que vai aí sambar na cara da sociedade. E não dá para negar, Taylor Jenkins Reid é a nossa autora preferida também dos últimos tempos. E ela sabe fazer muito bem a abordagem de temas polêmicos, muito críticos e deixar eles tão tranquilos de serem lidos que você nem percebe que ela está abordando aquele tema. Ela traz muitas questões sobre racismo, homofobia, visibilidade da pessoa bissexual e da pessoa gay e muitos outros temas. E claro, além de abordar aí o amor de uma maneira muito mais humana e menos romantizada, vai mostrar coisas aí nas histórias e nos livros dela que a gente vai conseguir se identificar muito. E acredito que é isso que se deve o sucesso dessa autora incrível. Essa foi então a nossa tag aqui de Carnaval dos Livros, a nossa tag de hoje. Espero que vocês estejam bem, aproveitando esse feriadão aí, sem se aglomerar, porque ainda falta um pouquinho para terminar essa pandemia, então a gente precisa ter muita responsabilidade. Aproveita aí para atualizar a sua lista de leitura e para diminuir um pouquinho também. E não se esquece daquilo que eu sempre digo, nunca é quantidade, é constância. Então todo dia, um pouquinho por dia, a gente vai construir o hábito da leitura aí em nossas vidas. Um grande beijo e até mais!